Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá, hoje a gente vai, mergulhar a fundo numa mudança bem importante, sabe? Que está acontecendo no mercado de carros aqui no Brasil. O foco é a Fiat, aquela marca super conhecida, né? Quase de casa para muito brasileiro. E a notícia é que ela sinalizou uma entrada bem forte mesmo no mercado de carro por assinatura. Então a ideia aqui é a gente tentar entender por que uma gigante tradicional como a Fiat está fazendo isso agora, o que isso diz sobre como a gente está consumindo as coisas hoje em dia e, claro, o que esperar para o futuro, né, da mobilidade, de ter ou não ter carro. Parece que aquela ideia de uma Netflix dos carros. Bom, agora começou para valer. A informação principal que circulou é essa, a Fiat e junto com ela a Stellantis, que é a dona, né, um grupo enorme com Jeep, Peugeot, Citroën. Anunciou uma estratégia que eles mesmos chamaram de agressiva. E o objetivo é conquistar um pedaço importante desse mercado de assinatura que não para de crescer. E olha, quando a marca que mais vende carro no Brasil há anos, tipo a rainha da garagem mesmo, faz um movimento desses, isso quer dizer muita coisa, né? Não é uma empresa pequena testando o mercado, é um gigante se mexendo. Exato. E é fundamental a gente colocar isso em contexto, sabe? Essa decisão da Fiat, da Stellantis, não veio do nada. É, na verdade, uma resposta bem pensada, estratégica, a uma mudança cultural. Nossa, gigantesca, que está rolando há uns anos já. Aquele sonho antigo, sabe? Do carro próprio. Que foi, um objetivo para tanta gente por décadas. Ele vem perdendo um pouco a força, principalmente com a galera mais nova e na cidade grande também. E essa perda de força tem muito a ver com o custo, né? O peso de manter um carro hoje em dia. Precisamente. Esse é um fator crucial. Ter um carro hoje, olha, vai muito além de só pagar para comprar. A gente fala muito do custo total de propriedade, o TCO, que é a soma de tudo que você gasta enquanto tem o carro. E essa conta assusta. É IPVA todo ano, licenciamento, seguro obrigatório quando tem, o seguro particular, que é caro. Nossa, e nem falamos de manutenção, pneu. Pois é, revisão da fábrica, conserto que sempre aparece, pneu, combustível, e o carro desvaloriza, né? A lista é longa. E não é só dinheiro, é tempo, é energia para cuidar de tudo isso. É complexo. E esse peso todo abre espaço para outros modelos, né? E é aí que a assinatura começa a fazer mais sentido para muita gente. Oferece algo mais simples, talvez. Exatamente. Enquanto o teu carro mostrava essas dificuldades, a gente foi, meio que sem perceber, sendo reeducado por outra coisa. A economia da recorrência. Tipo Netflix, Spotify, academia, essas coisas que a gente paga por mês. Isso. Serviços que nos acostumaram com um jeito diferente de pensar. Pagar um valor fixo todo mês para ter acesso a algo. Sem a complicação de ser dono, né? Exato. A gente passou a valorizar a conveniência, ser flexível, saber quanto vai gastar e ter acesso ao que é novo. O carro por assinatura se encaixa como uma luva nisso. Você tem a experiência do carro zero ali na sua mão, mas o seguro, documento, imposto, manutenção preventiva, já está tudo num boleto só, mensal. É a promessa do acesso sem dor de cabeça. Faz sentido. Para quem usa, a conveniência parece clara. Agora, voltando para a Fiat e para a Stellantis, aí a estratégia fica interessante mesmo. Quais as vantagens para a montadora em si? Imagino que a primeira seja a grana, receita. Sem dúvida. Do ponto de vista financeiro, é muito estratégico. A receita tradicional de vender carro, ela sempre foi meio volátil, sabe? Sobe e desce. Depende da economia, de crédito, se o consumidor está confiante, até de lançamento de modelo novo. É importante, claro, mas instável. E a assinatura muda isso? Muda. Porque transforma essa venda única pontual num fluxo de dinheiro mais constante, previsível. É a receita recorrente. Mês a mês, a empresa sabe que tem uma entrada de caixa mais garantida, por cada contrato ativo. E o mercado financeiro adora isso, né? Sim. Dá mais segurança para o negócio, previsibilidade. Exato. Fica mais fácil planejar a longo prazo e até o valor da empresa no mercado pode aumentar por causa disso.
Entendi. Além dessa parte financeira, parece que muda também a relação com quem dirige o carro, né? Fica mais próximo. Sim, e esse ponto é transformador para a indústria toda. No modelo antigo de venda, a montadora falava com o cliente, quase nunca diretamente. Era pela concessionária, né? Na hora de vender, talvez na revisão. Isso. Era indireto, acontecia de vez em quando. Com assinatura, a Fiat e a Stellantis, ela cria um laço direto. E contínuo. Durante todo o contrato, 1, 2, 3 anos. Ele tá ali conversando com quem usa o carro. Isso abre portas, imagino, para conhecer melhor o cliente. Muitas portas. Coletar dados de uso, de preferência, oferecer coisa personalizada, sabe? Criar uma lealdade maior com a marca. Dá até para testar coisa nova direto com o assinante. É uma mudança radical. Diminui aquela dependência da concessionária para entender o cliente final. Faz sentido. Menos gente no meio, mais informação, mais controle da experiência toda. E tem a vantagem deles serem os donos dos carros, né? Eles que fabricam. Como isso entra na conta? Essa é talvez a vantagem mais forte da Stellantis nessa história toda. A mais estrutural. Pensa bem, diferente de uma empresa de assinaturas que surge do nada, ou mesmo das locadoras grandes que precisam comprar os carros, mesmo que comprem muito e com desconto. Sim, mesmo assim, a Stellantis faz os carros. Ela controla o principal ativo desse negócio, do começo ao fim. Isso dá um poder enorme. Em que sentido? Primeiro, o portfólio. A Stellantis tem um monte de marca e modelo que o brasileiro adora. Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram. Ela pode escolher direitinho qual carro vai para a assinatura para qual tipo de cliente. Otimiza a oferta. Segundo, a escala. Exato. É uma das maiores do mundo. Produz muito, compra peça mais barato, o custo por carro pode ser menor para eles. E o que fazer com o carro depois da assinatura? Terceiro ponto. Gestão do ciclo de vida. Ela controla desde a fábrica, o tempo na assinatura e depois pode vender como usado ou usar em outro serviço, de um jeito muito mais eficiente. Quem só compra e revende não tem essa integração toda. É um diferencial muito difícil de copiar. Agora, se a gente conecta isso com um cenário maior, sabe, da indústria toda aqui no Brasil, as implicações são grandes. E complexas. Essa entrada forte da Stellantis na assinatura cria uma dinâmica curiosa, que alguns chamam de competição. Competição? Como assim? Misturas de cooperar com competir. Exatamente isso. Pensa nas locadoras gigantes, Localiza, Movida, Unidas. Historicamente, elas são clientes enormes das montadoras. Compro milhares de carros todo ano, né? Dezenas, centenas de milhares às vezes. Para aluguel rápido e para os programas de assinatura delas também. Então, tem uma cooperação forte aí. As locadoras garantem volume para a montadora, só que agora... Agora a montadora também quer vender assinatura direto para o mesmo cliente. Pois é. Aí elas se tornam concorrentes diretas e fortes no mesmo mercado de assinatura. É uma relação tensa. Delicado mesmo para as locadoras e as concessionárias, que sempre foram a porta de entrada. Se a Fiat fala direto com o cliente pela assinatura, como elas ficam? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Com certeza tira o sono de muito dono de concessionária. O modelo antigo, focado em vender o carro novo e fazer revisão, Tá ameaçado. enfrenta um desafio sério. Se a montadora fala direto com o cliente na assinatura, o papel da concessionária tem que mudar. Rápido. Elas não podem ser só loja e oficina. A sobrevivência vai depender de virarem centros de serviço de mobilidade, mais completos. E o que seria isso na prática? Talvez cuidar da entrega e retirada dos carros da assinatura, ser ponto de apoio rápido, oferecer test drive. Talvez até instalar carregador para carro elétrico ou ser base para serviço de compartilhamento da própria montadora. Elas precisam agregar valor de outro jeito. Se não correm o risco de virar só um ponto de entrega. Exato. A adaptação não é mais escolha, é necessidade para elas continuarem relevantes nesse novo jogo. Fica claro que essa mudança mexe com todo mundo na cadeia, né? Desde quem faz peça até quem vende e aluga. Sem dúvida. E a aposta da Fiat Stellantis, por ser a líder aqui, funciona como um carimbo final nessa tendência. É o reconhecimento vindo do maior jogador de que o jogo mudou. A indústria automotiva, talvez até meio tarde comparando com outras, entendeu a mensagem.
O desejo do consumidor está mudando, da posse para o acesso, da propriedade para o uso flexível. Quem não se adaptar, corre risco. O futuro, então, não é só vender carro. Não só. É oferecer a melhor experiência de acesso à mobilidade, seja ela qual for. E a assinatura parece ser uma peça-chave nesse futuro. Então, essa ofensiva da Fiat é mais que lançar um produto novo. É quase dizer, olha, a briga agora é outra. A maior montadora, a marca mais popular, admitindo que o futuro dela depende de gerenciar um serviço contínuo, uma relação, não só vender metal. É essa mudança de chave na cabeça deles. A competição era pelo espaço na garagem, agora a briga esquenta pelo espaço na fatura do cartão. Pela preferência do cliente em como ele quer ter acesso ao carro. É uma luta pela recorrência, pela fidelidade através do serviço. Então, aquela ideia da Netflix dos carros deixou de ser só papo de futuro. Com a Fiat entrando com tudo... A corrida começou para valer, aqui no Brasil, e promete esquentar muito. Bom, recapitulando então os pontos principais que a gente conversou. Vimos a Fiat, que é um ícone aqui, entrando de forma bem decidida no carro por assinatura. Entendemos que isso tem muito a ver com uma mudança cultural nossa, né? Menos apego à posse, mais busca por conveniência, flexibilidade, previsibilidade de gasto. Tudo isso impulsionado pela economia da recorrência, que a gente já falou. E analisamos as vantagens para a Fiat Stellantis, receita mais estável, falar direto com o cliente e a força de controlar os próprios carros, o portfólio todo. E vimos também no como isso mexe com a indústria inteira. Cria aquela competição com as locadoras e força as concessionárias a se reinventarem. Tudo isso reforça a ideia central. O futuro da mobilidade parece cada vez mais ligado a serviço, a acesso, complementando ou até substituindo a vinda do carro em si. Isso nos leva a uma última reflexão, que vai além do carro. Se a gente está vendo essa mudança tão forte numa indústria de bens duráveis, caros, como a automotiva, que paralelos a gente pode esperar em outros setores parecidos? Pense em eletrodoméstico, móveis eletrônicos caros, talvez até imóveis em alguns casos. Como será que essa mentalidade de preferir o acesso flexível, conveniente, sem as amarras de ser dono, como isso pode redesenhar outras áreas do nosso consumo, do nosso jeito de viver daqui para frente? É uma pergunta em aberto, mas que vale a pena a gente ficar de olho, né? E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.